cinicamente, né? Até hipocritamente, a gente vê políticos, partidos políticos, governantes, falando mal de aposentados e aposentadorias. Isso não é novidade, né? Teve um ex-presidente que chamou os aposentados de vagabundos. A presidenta do banco FMI, se não me engano, há uns anos atrás disse que a pessoa velha tinha que morrer. E assim, dentro de uma visão radical, monetarista, capitalista, a aposentadoria chega a ser crime. Agora, por quê, hein? Por que os países quebram os problemas da aposentadoria? O assunto não é novo. E hipóteses de solução aconteceram e acontecem no mundo inteiro. Os fundos de pensão, nos Estados Unidos principalmente, são famosos como extremamente conhecido, de forma mais dolorosa possível, a quebra deles. Aqui no Brasil, então, é uma piada. A gente pode lembrar os IAPIs que depois foram extintos e veio o Fundo de Garantia, INSS, SUS, tudo isso deveria sempre ter sido acompanhado de uma fiscalização e uma vigilância generalizada, incondicional, transparência. Isso nunca aconteceu. O que não falta no Brasil, não falta no mundo inteiro é economista, contador, especialista em aplicações. E, no entanto, a gente acaba descobrindo, como aconteceu nesses últimos anos, que fundos previdenciários gigantescos no Brasil, de estatais, estavam praticamente quebrando. Estamos em mais um período de mudanças. Uma coisa talvez faça sentido, é acabar com qualquer programa mantido pelo governo. Mas também não faz, em contrapartida, é uma injustiça colossal desprezar os direitos conquistados quando o governo que nos representa, que representa o pagador de impostos, que representa todo mundo, simplesmente disser que tudo que disse não vale mais e que vai mudar tudo. Agora, por que eu digo que é bom que todos, de qualquer poder, qualquer instituição, qualquer empresa, se quiserem, tenham fundações, aplicações pensando em aposentadoria? Porque assim nós vamos ter juízes, promotores, advogados, economistas, professores, doutores, comerciantes, empresários, fiscalizando esses fundos. A famosa internet continua existindo, apesar do esforço que a mídia comercial faz para desmoralizá-la. E a própria mídia comercial, ela pode, quem manda nela são as grandes empresas que pagam propaganda, e o povo que dá audiência a essas empresas.
Então, nós temos que generalizar uma cultura de fiscalização, que vale para tudo, não é só para aposentadoria. É o caso agora, a criminalidade está alta. E onde é que... Quantas crianças no Brasil têm creches? Quantas crianças no Brasil tiveram assistência adequada? Então, o criminoso comum é tratado com toda a violência possível e inimaginável, enquanto que os grandes criminosos têm o privilégio do poder, né? Eles mandam. E aí tem criminoso de toda espécie, a Lava Jato que eu diga. Aliás, a bendita Lava Jato que abriu essa janela, essa porta para um submundo que existe e que atingiu uma dimensão absurda no Brasil. Corrupção não é problema, não é novidade brasileira, né? O mundo inteiro os exemplos se multiplicam. Só que graças à internet, graças ao jornalismo realmente independente, graças a analistas corajosos, isso está sendo visto de uma forma diferente pela humanidade. Mas o ser humano, de modo geral, gosta de pão e circo. E religião. A religião é um conforto, é uma explicação, ela dá uma visão fatalista, o que é ruim. Nós temos que pensar que, de fato, tudo depende da gente, inclusive até a sobrevivência diante de grandes catástrofes. Algumas, talvez, com certeza, ultrapassarão a capacidade da humanidade de sobreviver. Mas até lá há muita coisa que pode ser feita, principalmente no caso daqueles que nesse momento estão no Congresso, que estão maquinando mudanças na Previdência, é ver o que vai acontecer. Porque, pelas contas que o governo faz, no ano 3000, a Previdência dará um prejuízo de quaquilhões de dólares. Aliás, a gente deveria usar a numerologia do Pato Dono, do Tio Patinhas, né? Então nós vamos dever quaquilhões em 2070, 3.000, 4.000, então, mas isso é uma visão linear do futuro. Não vai acontecer nada, todo mundo vai evoluir nesse sentido, não vai haver epidemia, não vai haver doença. Há uma estatística que é a expectativa de idade, né? Mas isso, se tivesse acontecido pouco antes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola e outras tragédias, muitas delas provocadas pelo ser humano, teriam falhado. No caso, eu li muito livro, meu pai tinha, sobre a política francesa antes da guerra. Então a questão da aposentadoria era discutida na França naquela época, para valer. Aí veio a guerra, matou todo mundo, e destruiu cidades, gerou atividade econômica, reconstrução, plano Marshall, etc. E agora é que as coisas começam a se complicar, até porque eles não têm filhos, né? A Alemanha, a entrada de imigrantes, provavelmente eles não digam isso, mas é a salvação dos velhinhos alemães, porque alguém tem que pagar, alguém tem que trabalhar, alguém tem que contribuir.
Então a entrada de centenas de milhares de pessoas que trabalham ajuda muito. É o caso da entrada de imigrantes no Brasil. Se for para trabalhar e pagar impostos, ótimo, nós precisamos deles, como qualquer outro país precisa. Mas o assunto Previdência, que já passou de Montepio, a história do Montepio é trágica para minha família, eu tenho a Montepio da família militar, foi uma tremenda frustração. E aí, o que aconteceu com aqueles que criaram essa armadilha? Né? Estão presos? KPM, sei lá. Ah, mas não é crime, porque isso é... Aí vem a famosa jurisprudência, o uso da lei de acordo com as conveniências. Então, gente, não é ruim acabar com a Previdência e a INSS, principalmente. O SUS tem limites, que afinal ninguém consegue pagar todas as inúmeras doenças que surgem por aí. Até porque por direito de propriedade intelectual, os fabricantes antigos de remédios estão vendendo patentes e esses remédios reaparecem com nomes sofisticados e preços colossais. Aí a questão da medicina é outro assunto. Mas a aposentadoria, gente, vamos pensar agora, esse governo que está aí, ele não tem credibilidade. Nós vamos ter eleições daqui a um ano. Vamos discutir exaustivamente essa questão e pensar em quem elegeremos para que possam nos representar e discutir questões tão complexas e tão importantes para as futuras gerações, quanto a previdência, aposentadorias, assistência às pessoas idosas.